Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre hipertensão. Você já deve ter ouvido falar, né? O que é hipertensão? É a mesma coisa que pressão alta, também é um sinônimo. Então assim, é importante a gente estar falando nisso porque é uma doença muito comum de acontecer. Hoje em dia a gente já sabe que não tem mais idade, qualquer pessoa pode sofrer de pressão arterial alta. E aí, então, é preciso tomar os cuidados devidos, principalmente com a alimentação. A gente está comendo muito errado, a gente está comendo alimento muito industrializado e não é só o sal que a gente adiciona aos alimentos que aumenta a nossa pressão não, tá? Nós comemos alimentos que tem sal embutido. Às vezes você está comendo quer ver um exemplo muito prático? Você come batata frita dessas de pacotinho. A quantidade de sódio que tem ali é muito grande para aquela única porção, tá? Então, os hábitos que nós temos e que desenvolvemos de comer muito produto industrializado causa muito e tem sido um dos grandes causadores dessa hipertensão. Outra coisa que é muito associada à hipertensão é a obesidade. A gente sabe que tem um número muito aumentado de obesos também, né, no planeta inclusive. E os obesos eles têm uma pressão muito mais alta do que as pessoas com peso normal. Por quê? O que é a pressão arterial alta? Na verdade, o coração ele faz o bombeamento para levar o sangue através das artérias para irrigar todo o nosso corpo, né? E aí é o esforço que esse coração tem que fazer para conseguir levar esse sangue através dessas artérias para todo o nosso corpo é que faz com que essa pressão aumente ou não. A gente tem pressão diastólica e sistólica, que é aqueles números que a gente vê, né? 14,8, 12,8, 9 por 6, enfim. Então, é esse esforço que o coração faz é que vai determinar a pressão subindo ou não, tá? Existem barreiras também, existem coisas extras que fazem com que a nossa pressão aumente. Por exemplo, a gente tem a hipertensão nervosa, por exemplo, né, emocional, que chama. Então, num determinado momento, você tem aí um problema muito sério e isso faz com que a sua pressão arterial se eleve. É como se fosse uma reação do corpo, né? Para dizer, na verdade, até os médicos falam muito isso, que quando a nossa pressão sobe, é como se o organismo estivesse te avisando que alguma coisa ali não tá boa, que é para você se cuidar realmente. Por isso que é importante a gente ouvir os sinais que o nosso corpo dá pra gente, tá? Bom, se você teve uma vez ou outra, esporadicamente, uma pressão 14/9, não quer dizer que você seja hipertenso, mas se você, ao repouso, tem uma persistência nesse número de 14/9 quando vai medir a sua pressão arterial, provavelmente você pode vir a desenvolver uma hipertensão sim, tá? Então é muito importante você controlar, né, essa pressão, você aferir essa pressão, uma medição simples que você pode ter até um aparelhinho em casa para controlar isso. E obviamente, se principalmente você tiver outros sintomas associados, por exemplo, eu tô com dor na nuca, eu tenho dor de cabeça, eu tô sofrendo de zumbido, de visão turva, então pode ser um indício de pressão arterial alta. E se você fuma, bebe muito álcool, vive estressado, é obeso, né? Você também pode, aí já são agravantes dessa sintomatologia, né? Você pode realmente ter que verificar isso mais ali estreitamente, né, com o médico e tudo mais. Outra coisa muito importante é a alimentação. Como é que é essa sua alimentação? Porque assim, olha, a gente come muito sal hoje em dia, principalmente o sal embutido nos alimentos. Às vezes você não acrescenta muito sal nas suas refeições, mas o que você está comendo tem muito sal já desde a sua fabricação, né? Que são os produtos industrializados. Infelizmente, a gente come muita coisa industrializada hoje, até por uma questão de praticidade, enfim, né? Falta de tempo. E aí existe uma quantidade enorme de sódio embutido nisso. Por exemplo, uma batatinha de pacote, a quantidade de sal que tem ali é uma loucura. E normalmente o que a gente, inclusive o Ministério da Saúde estipula, é que a gente consuma no máximo 5 gramas de sódio de sal, né, durante o dia. E a gente come mais que o dobro, porque além do que eu tô falando, né, além de adicionar o sal aos alimentos, quando a gente faz, a gente já come o sal
que vem dos produtos industrializados, né? Então eu preciso ficar muito ligado a isso, porque realmente o sal tem uma propriedade, inclusive, por que o sal aumenta tanto, né, essa pressão? Porque ele, quando entra no intestino, que ele é absorvido, a quantidade de sal que a gente come vai diretamente para a corrente sanguínea, não tem filtro, sabe? Então aumenta muito o quê? Quando o sal chega lá, né, nos nossos vasos e tudo mais, é como se ele tirasse muita água dali, daquele local, né? E o sangue então acaba tendo que aumentar o seu fluxo, digamos assim, para poder corresponder àquela desidratação, digamos assim. Então, assim, gente, é muito importante que a gente tenha aí a consciência de que o sal faz mal em excesso, tá? Você deve beber bastante água quando você é hipertenso. Tem gente que não precisa tomar remédio, mas tem casos que sim. E aí, uma vez hipertenso, é difícil você ficar curado. Normalmente você controla essa pressão, mas você não deixa de ter que tomar um remédio. Enfim, é preciso ficar muito ligado a essa doença, então, que é tão importante. Bom, quando você realmente tem uma pressão arterial já de 14/9, daí para cima, é preciso que você faça é bom fazer um exame de sangue para ver como é que estão os seus níveis de eletrólito, sódio, potássio, né, na corrente sanguínea. É interessante você fazer então sempre as medições, é interessante você fazer um Holter, que é aquela medição de 24 horas da pressão arterial, para saber em que momento essa pressão está aumentando, se é algum esforço físico que você faz, se no repouso ela também está alta. Então, são os cuidados básicos que a gente tem que ter, tá? Isso, criança, adulto, todo mundo merece aí essa atenção, principalmente com relação à questão da alimentação, ou então se vive num ambiente assim de muito estresse. Uma outra coisa importante, que é fundamental para vocês fazerem, é que vocês tenham esse acompanhamento do médico e do nutricionista quando observarem, quando detectarem, quando diagnosticarem que tem essa pressão alta, tá? Às vezes você toma também um remédio para pressão que faz baixar muito os seus níveis de potássio e aí você precisa repor potássio. Enfim, é um conjunto de fatores que a gente precisa para que a nossa saúde, a nossa qualidade de vida no dia a dia, ela esteja bem equilibrada. Então é super importante regrar, acima de qualquer coisa, o sal. E outra coisa, por exemplo, você pode, numa situação dessa em que você adora um sal, começar a usar molhos alternativos, com ervinhas, com sementes, às vezes que dão um gosto melhor a essa comida, a essa salada, por exemplo, e você consiga diminuir aí a quantidade de sal utilizada. Ai, Carla, mas eu uso pouco sal, mas em compensação está usando aqueles temperinhos de pacote que são riquíssimos em sódio, então não adianta nada, tá? Então fica ligado no que você está comendo, fica ligado no que você está sentindo, presta atenção. Ao longo da semana eu vou dar várias dicas para você, para falar mais sobre esse tema. Vou te dar uma sugestão de quais são os alimentos que ajudam e que melhoram, né? Os alimentos que têm a propriedade diurética, para que você esteja sempre com essa sabedoria, com esse conhecimento, para usar melhor o que a nutrição, o que a alimentação pode te oferecer, tá bom? Então segue a minha coluna no jornal, segue aqui o Instagram, segue o Papo Reto com a Nutri, que a gente vai trazer sempre conhecimentos para você. E eu também gostaria que você interagisse sempre comigo, me fizesse sugestão de tema, porque falar de alimentação para mim é um prazer e levar o conhecimento que eu tenho até você é um prazer maior ainda. Muito obrigada por sua audiência, até o próximo tema.